Glória a Deus. Saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero te fazer um convite, se puder ficar de em pé, para nós fazermos uma pequena leitura de um versículo pequeno. Você pode tomar o seu assento. Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Após a leitura, você pode tomar o seu assento. Leia comigo assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Pode voltar ao seu assento. Obrigado por estar conosco até agora. Glória a Deus. Tudo que Ele fez até aqui. Irmãos, estou muito feliz hoje, pela manhã, estar aqui com a nossa igreja Nova Vida em Pindamonhangaba. Pude ficar mais feliz porque encontrei algumas pessoas que eu tive uma caminhada no começo da igreja aqui, também na atividade, alguns irmãos que estiveram muito tempo com a gente lá. E estou feliz também porque o pastor Tiago, o pastor Isamara, nossos amigos, cederam para nós esse convite, que não foi a primeira vez que tentaram agendar a gente para cá. E eu fico muito emocionado com o que, quando a gente olha para a trajetória do que Deus pode fazer à frente. Porque a gente louva o que Ele fez até aqui, mas olhando para a trajetória do que Ele fez atrás, a gente imagina o que Ele pode fazer mais à frente. Glória a Deus também pelos irmãos novos, que muitos eu não conheço, e a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração hoje vem confirmando Deus até nos louvores, e eu não sei como eu vou conseguir explanar tudo o que o Senhor colocou no meu coração, vai depender da minha sabedoria, mas espero fazer o meu melhor para transmitir para os irmãos o que o Senhor ministrou em meu coração e tem ministrado esses dias. Depois que nós lemos esse texto, nós vamos falar do tema da mensagem de hoje. Mateus 14, 22 diz assim: E logo ordenou de que Jesus e os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando, guarde esse momento, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Nós estamos diante de um texto fabuloso. É outro texto que eu sou apaixonado. Preguei muito essa mensagem, mas não esse tema. Por esses dias, Deus me levou a esse tema e eu fiquei indagado. Eu falei: nossa, eu nunca tinha visto isso nesse texto. Nunca tinha visto esse tema ou essa abordagem nesse texto, embora eu preguei várias versões desse texto. Sou apaixonado por esse texto. E eu me lembrei que
Uma vez o pastor Thiago foi lá em casa, Deus tinha me dado já o tema, e eu fiquei mastigando esse tema. E eu lembrei de um momento do tema que eu tive com o pastor Thiago lá em casa, e na atividade da Serra. Para os irmãos que não nos conhecem, não conhecem na atividade da Serra, é a cidade mais bela do Brasil, fica ali 72 quilômetros, passou Redenção lá. Lá tem um queijo maravilhoso, leite de vaca, né? O pastor Thiago, quando vai lá, ele degusta dessas coisas. Está convidado os irmãos que quiserem ir lá na casa da minha sogra, do meu sogro, na minha casa, tá? Tomar um café, comer um bolo. O senhor Thiago sabe que eu faço um bolo maravilhoso também, de fubá. E sejam bem-vindos, irmãos, na atividade da Serra. E eu lembrei desse dia. O pastor Thiago estava com o pastor lá de Lagoinha, Cláudio. Estava o pastor Thiago e o pastor Cláudio junto, conversando e comendo café com leite e bolo para dentro. Eu lembro que ele falou uma coisa para mim e aquilo me marcou naquele dia. Dentre outras coisas, né, me marcou. Ele falou assim, que tem oportunidades que vêm em forma de distrações. Lembra disso, pastor? Tem oportunidades que vêm em forma de distrações. Eu comecei a tentar lembrar o que ele falava de distrações. Lembrei de algumas coisas e coloquei acrescentando no que Deus tinha me dado. Irmãos, eu sei que quando a gente passa uma fase difícil na nossa vida, luta, dificuldade, seja em qualquer área, financeira, espiritual, conjugal, ministerial, saúde, a gente se distrai com essas coisas. Porque não é só num dia, perdura semanas, meses, ou talvez anos, e talvez até agora não saiu. E esses pensamentos, essas experiências, essas fases que nós vivemos, elas tendem a nos distrair no momento que tem que ter foco. Interessante que quando eu comecei a escrever e a digitar para poder imprimir, foi vindo tanta inspiração que deu um monte de folhas. E eu resumi para tentar trazer para a igreja o mais breve possível aquilo que o Senhor me deu. Irmãos, não olha para as minhas expressões, para a minha aparência, para mim, mas se puder concentrar o seu ouvido à voz e às palavras que são ditas, inspiradas, obviamente, pelo Espírito Santo, não se distraindo com um visual, mas focando com o seu ouvido, você verá o que Deus vai falar com você nessa manhã, se já não falou. O tema de hoje é distrações, uma fraqueza atual. Estamos, claro, na era da tecnologia, mas as distrações é uma fraqueza para nós cristãos. A distração é uma fraqueza atual, porque hoje são tantas coisas que aparecem, basicamente, mais firme, se podemos dizer, no celular, mas não é isso que eu quero falar. Porque quando eu olho no texto, quando eu olho nesse texto, eu vejo que Jesus ele manda os discípulos entrarem no barco. E quando ele manda os discípulos entrar no barco, ele sabe, quem sabe? Jesus. Ele sabe que já tinha uma tempestade lá no meio do mar. Agora, vento, tempestade, prova, seja qual nome você quiser dar para isso, que eles estão passando, vão passar os discípulos. Às vezes você fala assim, irmão, como tá na benção, irmão? Tá na benção? Alguém fala assim, tô na prova, tô na tempestade, tô no vento, irmão. Dá a entender que a pessoa que passa o vento, passa a prova, é uma pessoa que está fora da direção de Deus. A interpretação breve e comum, ou talvez rasa, é que quem passa pelo vento, pela tempestade, é alguém que está fora da direção de Deus, ou fora da voz de Deus, por exemplo, como Jonas. Tá igual Jonas, hein? O que está desobedecendo? Mas os discípulos, eles foram para o vento, eles foram para a tempestade sob
a voz do Mestre, sob a direção da voz de Jesus. E essa prova que eu passei, que nós já acabei de contar, eu fui sob a direção do Senhor Jesus. Claro que eu ouvi, não contei, mas, nossa, Gabriel, Deus está punindo você, algum pecado. Eu ouvi essas coisas no começo. Aí dificulta mais, né, passar por essa experiência. Então, nem toda tempestade significa que a gente está fora da direção do Senhor. Só que, se eu puder pegar a palavra distração, o tema distração, eu quero dividir em 3 partes. Primeira parte, a distração que vem do barco. Quando eu olho para esse texto que Jesus mandou os discípulos entrar no barco e ir para o meio do mar, quando eu olho só para esse momento, eu imagino, né? Pedro, Tiago, João, Filipe, os discípulos, André, tudo no barco. E de repente no barco eles estão agora começando a enfrentar a tempestade, já estão no meio da tempestade, e alguém grita algo. Se eu puder trazer uma especificação ou uma identidade para o barco, posso chamar o barco de cargo? Posso chamar o barco de vida conjugal? Posso chamar o barco de ministério? Eu posso chamar o barco de a sua empresa? Eu posso chamar o barco de a sua vida, talvez na saúde? Dê o nome que você quiser, que você venha se identificar com o que eu vou falar agora. Alguém grita no barco assim, ó, é um fantasma. Agora imagina a cena, você está no meio da tempestade, sabendo que qualquer momento o barco pode virar e morrer. De repente alguém grita, não para encorajar ou para aliviar o cenário, mas talvez não que queria, mas o grito dele piora o cenário. Fala assim, é um fantasma. Como se alguém falasse assim, ó, pronto, se já não bastasse o vento, o mar, essa tempestade, agora tem um espírito na água, tem um vulto entre nós. A questão é que a primeira distração, ela pode vir de dentro do barco. Então, um dos livramentos que nós podemos evitar, ou, por exemplo, uma das vantagens que nós possamos ter é sensibilidade espiritual. Numa escala de hierarquia, quem tem visão espiritual sempre vai estar acima de todos. E vou provar isso na palavra para você. Um homem, uma mulher que tem visão espiritual, ela sempre vai estar à frente de todos e de tudo. Porque a pessoa que tem visão espiritual, ela vê o que Deus vê. Lembra de Jessé? Estava Samuel na casa de Jessé e o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé fazer o quê? Tomar café? Não. Ele foi consagrar um rei. Ele chega na casa de Jessé, chega Abinadab, Eliado, Samar, todos os 7 filhos de Jessé passa perante Samuel, e Samuel queria consagrar um após o outro, achando que o próximo seria o rei. Ou seja, ele errou 7 vezes, ou por mais de 7 vezes, ele errou em sequência. É um homem que não tem visão? É um homem que tem visão de Deus. É um profeta, sacerdote, é um homem que está ali na direção de Deus, mas por uma distração. Olha só como esse Eliabe é alto, forte. Esse aí é bom. Esse é o rei. Olha como Samar é habilidoso. Olha como Aminadab sabe lutar guerra. Esse é o rei. Distrações. Consegue compreender o vínculo dessa palavra? Alguém está no barco, de repente ele se distrai. Peraí, por que ele se distraiu? Por quê? Ele esqueceu da voz que mandou ele vir até aqui.
ele se esqueceu por um breve momento da voz que mandou ele sair da terra seca, pegar o barquinho e vir em direção a esse mar. Ele se esqueceu. Por que se esqueceu? Porque se distraiu. Então, aqui eu posso abordar o primeiro tópico. A primeira distração é a distração que vem do medo. E eu coloquei algumas ramificações do medo de te perder, do medo de ver você sair da igreja e trocar para outra, do medo de você sair do cargo, do medo de você aceitar o cargo, do medo de você vir para essa igreja, do medo de você vender, do medo de você comprar, do medo de você melhorar, do medo de você subir, do medo de você descer, do medo de você ficar forte, se livrar, abordar, ficar, sair. Medo. Do medo de você ser independente, do medo de você ser dependente. Então, de repente, alguém grita, é um fantasma. E esse grito dele tem uma inspiração. É um grito inspirado pelo medo, de dentro do barco. Estamos falando de discípulos do Senhor Jesus que gritam de medo afirmando algo. Que na verdade o que aquela pessoa, aquele discípulo grita é uma criação, é um desenvolvimento pela ótica do medo. Quantas pessoas vêm até nós e falam algo de dentro do barco para nós ouvirmos e acreditarmos o que ele vê, guiado por essas inspirações. Não, pastor, se o senhor fizer isso, não, pastora, se nós fizermos isso com as crianças ou com os jovens, essa afirmação de que é, ou vai ser, ou pode ser, é inspirada por quê? Por quem? Por qual inspiração vem essa afirmação de que é assim? E por um breve momento eu comecei a analisar isso em minha vida. Porque às vezes a gente começa a ser movido por várias inspirações e às vezes por gritos e vozes de dentro do meu barco que afirmam algo, mas não provém da voz do Espírito Santo. Se Pedro acredita que é um fantasma, talvez essa narrativa seria outra. Mas ele não acreditou. Por que ele não acreditou? Porque existe algo em Pedro que nós temos que ter protegido. Se chama discernimento espiritual. Ainda que alguém afirme com muita certeza, sabe aquela pessoa que não, fala algo e você olha e falou com tanta convicção, eu acho que é isso mesmo. Ainda assim, é uma pessoa de respeito, uma pessoa de boa índole, a pessoa tem muita honra, ainda assim, consulte o Senhor. Samuel na casa de Jessé. Se não fosse Deus intervir ali, Abinadab, Eliabe e Samai ia ser rei. Não tinha ninguém naquela casa sensível o suficiente para indagar. Vamos orar a Deus para ver se Deus revela? Deus teve que intervir. Claro, se Deus tem uma obra na vida de Davi, ainda que não tenha ninguém no barco ou na casa, possivelmente com discernimento espiritual, Deus vai intervir. Se a obra é dele, ele vai cumprir a obra dele. Mas quão bom é a igreja, o barco, ter pessoas que tenham discernimento. Segundo ponto. A segunda distração. Circunstâncias naturais. Estou no meio da pregação aqui já. As causas naturais é quando Pedro já está andando sobre as águas. E Pedro andando nas águas, ele enfrenta um desafio ali, se eu posso dizer assim, que é comum para André, Tiago, João, que está no barco. Mas a mesma onda, o mesmo vento, a mesma tempestade que Pedro está enfrentando andando nas águas é a mesma que eles enfrentam no barco. Só que a experiência é diferente. Porque uma coisa é você enfrentar uma luta sob um conforto.
Estou no barco. E uma coisa é você enfrentar a luta sob o desconforto. Ainda que não seja o foco, isso que eu estou falando, o foco é isso aqui, ó. Distrações naturais. Então, para Pedro, a onda é comum, como para Tiago que está no barco. Para Pedro, o vento é comum, como para João que está no barco. Como eu reajo a esses problemas naturais? Eu tenho que reagir dando foco para quem está na minha frente. Quem é ele? Jesus. Porque se eu me distrair, algo vai acontecer. E quando é que a gente se distrai com causas naturais? Eu vou te dar um exemplo. Tá vindo para o culto, fura o pneu do carro. Como é que você reage a isso? Ah, chuta a porta do carro, quebra o vidro, arranha. Ah, só de raiva eu vou estragar mais o carro ainda. Você tá vindo para casa, descobre que perdeu a chave. E agora? Acabou meu dia. De repente, chega em sua casa, vai ligar fazer um arrozinho lá, acabou o gás. Ih, aí como é que você reage? Pronto, acaba, você cria um inferno numa causa natural. O que aconteceu? Se distraiu. Fica o tempo todo com aquilo. Chega na igreja, irmão, sem paz no coração, porque está distraído com causas naturais. Não porque o presidente, não porque o político, porque morreu agora lá, Trump matou o cara que é do Hamas lá, e distraído. Coisas externas e naturais que ocupam nossa cabeça, nosso coração e nos distrai. Porque o problema de Pedro não foi sair do barco. O problema de Pedro foi se distrair com coisas naturais. E por último, antes de entrar por último, é interessante que quando você olha a abordagem do texto, existe um detalhe ali bem minucioso, bem pequenininho, que é grande. O texto fala assim, ó, e percebendo ou sentindo, percebendo, sentindo é uma coisa. O vento, aí o vento tem uma característica. E sentindo o vento fraco, não. E sentindo o vento forte. Mateus ele coloca esse detalhe, esse adjetivo que identifica o nível do vento. E sentindo o vento forte. E começando a afundar. Irmãos, que revelação. Observa que o sentindo o vento forte é uma identificação de que eles, ou Pedro, mas ou eles, deram atenção para o vento. Há uma filosofia que diz assim que a sua força está na atenção que você dá. Acabou o gás. Aí você dá uma atenção pro botijão vazio enorme, enorme, robusta. Como é que fica esse problema para você? Muito forte. Então, a força do problema está no foco que você dá para ele. A força do pecado está no foco que você dá para ele. A força da sua dor, da sua tristeza, está no foco que você dá para ela. Mas quando Pedro, e vou entrar para a terceira, olha para Jesus e foca nele, mas antes disso acontece algo. Ele fortalece tanto o seu foco no vento forte, na tempestade,
que ele enfraquece a sua caminhada. Quando ele está olhando para Jesus, e vou entrar no terceiro, que diz, cadê a terceira? A terceira é a distração interna. Ele está olhando para Jesus andando nas águas. Quando ele olha para Jesus e o seu foco está em Jesus, a sua força está aí. Então, por ele estar olhando em Jesus e estar dando foco em Jesus, a sua caminhada é forte. As águas tornam-se um chão para ele. Mas quando ele se distrai com vento forte, sente o vento forte, enfraquece sua caminhada. Toda vez que você vê alguém fraco na fé, andando, cambaleando, ele está dando força para outra coisa, através de distrações. Então, a terceira e última distração é aquela que é interna. E aqui eu entro no último ponto. O texto fala assim, ó, e começando a afundar. Não fala que Pedro afundou, ó, foi inteiro profundo. Não. Ele fala assim que começando. Começando é um verbo que dá a entender algo lento. É início. Você fala assim, tô começando a estudar inglês. Já sabe? Não, tô começando. Sabe falar hi, goodbye, tá começando a falar inglês. É início. Então Pedro, começando a afundar, gritou. Olha a sensibilidade. Olha o discernimento espiritual de Pedro, mais uma vez sendo útil. Porque se Pedro não tem discernimento espiritual, ele afunda, não sei se se morreria ali, se Jesus deixaria, mas ele afundaria por completo. Uma pessoa que está sensível ainda, ela até percebe quando ela começa a ficar fraca. Ela até percebe quando ela começa a perceber que precisa pedir ajuda. Eu imagino, não é o cenário, mas se Pedro é um homem bruto, durão, machão, ele ia ficar ali batendo a mão, tentando, calma aí, Thiago, eu tô de boa aqui, tá? Se afogando, calma aí, Thiago, eu tô sustentando, tá comigo. Mas não. Discernimento espiritual, ele mostra onde você tem que parar e deixar o orgulho de lado e clamar por socorro. Discernimento espiritual. Bom, Pedro então é que está afundando, começando a afundar, e ele percebe que está afundando. Mas por que Pedro afunda? Claro, distrações, distraiu Gabriel, é isso mesmo. Mas não é o fato, não é só isso, tem algo a mais. Eu orando ao Senhor e eu me coloquei no lugar de Pedro e eu falei assim, se eu fosse Pedro, olha o que eu me coloquei no lugar de Pedro e eu pensei, se eu fosse Pedro, se você fosse Pedro e você tivesse saído do barco, você pensa assim, aí Cristo, você tá no barco, eu tô aqui na água. Você não tem coragem de vir aqui. Não tô falando que Pedro fez isso, tá? Talvez afundaria na hora ali, né? Mas Pedro andando nas águas, os discípulos, uau, tá andando lá, tá andando na água. Nós podemos delirar nisso. Mas imagina só Pedro percebendo isso. É esse detalhe do texto que está escondido. Pedro ele percebe que está nas águas andando. Irmãos, igreja do Senhor, se tem uma coisa que impede o milagre de acontecer, são as distrações. Pedro está nas águas andando e ele, peraí, o vento batendo,
Olha, rapaz, essa onda aí, esse vento. Peraí. Distraiu. Quanto a gente se distrai, a gente faz essas perguntas que eu vou falar para vocês. 3 perguntas que um homem de Deus e uma mulher de Deus faz dentro de si. Ou seja, 3 perguntas de distrações, 3 perguntas de um homem de Deus distraído que faz internamente. Tiago não ouviu, Pedro não ouviu, os discípulos não ouviram isso. Mas olhando para o texto, você consegue entender que era isso que está acontecendo. Peraí, esse vento, essa onda, aí vem a pergunta. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? É a primeira pergunta. Olha onde eu estou. A segunda pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Olha onde eu estou. Ele fala assim, ó, pensa assim, isso aqui, meu irmão, não é natural não. Não é normal não, um homem andar na água não é normal. Distrações. Por que, por que é uma sugestão de que ele pode pensar nisso? Porque como a gente se distrai, a gente começa a questionar o milagre. Vida andar nas águas é um milagre. É algo sobrenatural, sobre-humano. E ele começa a questionar o efeito que esse milagre causa. Um homem pisar nas águas e não afundar. Um homem no meio do oceano e andar. Essas indagações vêm de alguém que começou a se distrair. Se nós traduzirmos essas indagações para hoje e agora, você pensa assim, peraí, o que eu estou fazendo nessa igreja aqui? Eu estou fazendo na frente dos jovens, na frente das irmãs, na frente desse culto, que esse cargo, esse trabalho, o que eu estou fazendo? Você começa a indagar distrações. Você começa a olhar e entender, e não é normal isso, alguém fazer isso. Aí você começa a fazer o quê? Afundar. Interessante que você afunda na onde você estava firme. As distrações faz afundar da onde para você antes era firme. E por final, alguém chamou Pedro. A condição de Jesus era assim, ó, vem. O que ele não falou, Pedro, se você sabe nadar, pode vir, tá? Claro que sabia, pescador sabe nadar. Mas ele não deu essa condição, ele falou assim só, vem. Somente a palavra dele já será suficiente. O problema é que a gente sempre vai querer algo a mais. Não, Jesus, me explica por que eu estou pisando e não está afundando. Só explica para mim esse detalhe. Aí Jesus falou assim, ó, vem. Eu quero que você se ponha de pé essa manhã. A dúvida de um homem de Deus e a mulher de Deus só nasce quando a gente começa a analisar demais a ação do Espírito Santo. Começa a analisar demais a ação de Deus. E começa a analisar, e começa a vir dúvida. Não aceito o suficiente de Deus. Estamos num culto que a palavra pregada, ela diz assim, não se distraia com o que você pode fazer. Não, pastor, eu sei homilética, me põe para ensinar. Não, pastor, eu sou bom em gincana. Não, pastor, eu sou bom com criança. Não se distraia com o que você sabe fazer. Mas foque no que ele pode te fazer fazer. Nesta manhã, uma palavra que venha nos libertar de distrações. Distrações limita
o agir de Deus em sua vida. Mas um homem e uma mulher de Deus que está com foco nele, não sente, não sente a onda, não sente o mar. E ainda que ele tenha dias tristes, sempre vai culminar para a sua aproximação mais de Deus, que é a nossa salvação. Nesta manhã eu quero orar com você. Eu quero que você apresente ao Senhor. Deus, fale para Deus o que até agora tem tirado o seu foco, chamado distrações, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, no seu ministério, na sua chamada. Fala para o Senhor, Senhor, tira de mim as distrações para que eu venha fortalecer e dar foco naquilo que o Senhor me chamou para fazer. E quando você for orar, lembre-se, não se distraia, mas tenha foco. Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego, Pai, a minha voz a Ti, entrego, Pai, a minha vida ao Senhor, para encerrar que até aqui o Senhor tem falado conosco através da Tua palavra. E venho pedir algo a mais do Senhor, Deus. Venha visitar o meu coração nessa noite, da minha esposa, das minhas filhas, da minha família, do nosso pastor Tiago, da nossa pastora Isamara, do corpo de obreiros e obreiras, da liderança, dos membros, do mais baixo ao mais alto. Venha, Senhor, nos visitar nessa manhã e não deixe que nós possamos nos distrair com quem grita de medo, com quem está distraído com o vento forte, dando intensidade aos problemas, mas que nós venhamos ter o discernimento espiritual de consultar o Senhor. Como o Pedro falou, se é mesmo o Senhor, me manda ir ter por cima das águas até ti. Pai, venha nos confirmar a tua palavra, nos fazendo ouvir o vem do Senhor, e que nenhuma distração venha enfraquecer essa voz que nos chama, esse chamado que nos chama, que nesta manhã nós possamos ir embora, Pai, carregados e pisando firmes nas águas que está embaixo dos nossos pés. E que nessa manhã, Pai, venha o Senhor nos encher do Teu Espírito Santo e ir embora daqui com foco e olhando para o Senhor, eliminando as distrações e dando força à voz que nos chamou. Nesta manhã, abençoa cada um de nós. Nós te louvamos por essa palavra. Nós te louvamos pelas palavras que foram ditas. Nós te louvamos pelos louvores em para ti. Louvamos pela igreja que busca o Senhor pela essa manhã. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Santo Deus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.